O título da nossa meditação de hoje é Não vá na onda dos maus. O texto que utilizaremos como base é Efésios capítulo 5, de 1 até o 6. Paulo vem dando várias instruções à igreja e aqui ele dá mais algumas, mostrando aqui um alerta para a igreja de Éfeso, para que não estejam vivendo de acordo com a moda daquela época, né? Com a moda que não batia com os padrões cristãos, que não estivessem agindo conforme os não cristãos agiam naquela época. O texto na Nova Almeida atualizada diz assim: portanto sejam imitadores de Deus. Já começou aqui, portanto sejam imitadores de Deus. Não de artistas, não de políticos, não de este ou aquele personagem, de maneira nenhuma. O cristão deve ser um imitador de Deus, como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, olha a atualidade disso, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Ele chama os membros da igreja de Éfeso de santos. Não usem linguagem grosseira, isso não faz parte do vocabulário cristão. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Fiquem sabendo disso, ou disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Eles quem? Os influenciadores do mal. Meus amigos, eu não sou contra o progresso em geral e muito menos contra o desenvolvimento dos meios de comunicação, de maneira nenhuma, porque eu também sou comunicador. Contudo, é inegável que esse progresso também traz em si a possibilidade do crescimento e divulgação daquilo que é ruim. A tentativa de influenciar outros para o mal não é novidade. Afinal, Paulo, ao escrever esta carta aqui aos Efésios, tratou também sobre isso. A solução também não é nova. O alerta do apóstolo continua valendo, e os cristãos, seguindo as orientações dele, do apóstolo Paulo, por esta carta, além de procurar então ser imitadores de Deus, que é amor, né? Um outro livro, uma outra carta, a carta de João, vai dizer Deus é amor. Então, de Deus, devemos ser imitadores de Deus, que é amor. Não devem se deixar levar pelas palavras vazias dos influenciadores negativos de plantão. Sejam atores, sejam cantores, sejam jogadores de futebol, sejam cantores, sejam escritores, sejam políticos, sejam celebridades da internet, sejam quem sejam. De maneira nenhuma. Não devemos nos deixar influenciar por quem quer que seja. Já na época de Paulo, havia aqueles que exaltavam, por exemplo, a imoralidade sexual. Lançavam mão de palavras grosseiras, gostavam de falar coisas tolas e indecentes, agindo como verdadeiros filhos da desobediência, como o texto aqui que nós lemos diz. Os quais têm sobre eles a promessa bíblica de que não serão considerados inocentes, e mais ainda, e que não entrarão no reino de Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Este texto é que está dizendo. Este tipo de pessoa não entrará no reino de Cristo. Pelo contrário, receberão a ira
de Deus. É o que está no texto bíblico aí de hoje. Então, os influenciadores para o mal estão em todas as partes. Se manifestam nas propagandas, se manifestam em filmes aí recheados de palavrões e imoralidade, se manifestam em programas humorísticos que, na falta de qualidade criativa, agridem a plateia com palavrões e baixarias de todo gênero. E em outros lugares também se encontram. Assim, meus amigos, sigamos o conselho da Bíblia. Não participemos do que eles fazem, é o que diz no versículo 7. Em outras palavras, não nos deixemos levar pela onda dos que influenciam para o mal. Por exemplo, se o programa de televisão utiliza imoralidade e palavrões, mudemos de canal. Se o humorista utiliza palavrões, não tem argumentos, não tem graça, baixa o nível e vai para os palavrões, deixemos que ele fale sozinho. Se algum comunicador procurar nos influenciar a seguir qualquer caminho que nos afaste da Bíblia, afastemo-nos deste comunicador e jamais nos amoldemos às grosserias que eles praticam ou divulgam. Fique atento, a palavra de Deus está nos alertando. O cristão não deve seguir o influencer do momento, mas sim as orientações do nosso Deus.